Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br, e hoje vamos falar sobre um assunto que foi levantado lá no nosso grupo do WhatsApp. Rolou um pequeno debate, é interessante, e é um assunto que a gente gostava muito de falar aqui no Goma e há um tempo atrás, mas depois da pandemia se banalizou um pouco a questão da clarividência. Então, por conta disso, por causa das meninas peitudas do tarô, por causa das pessoas botando carta por R$5, essas coisas, o assunto ficou um pouco batido e meio morno. Então a gente meio que deixou a poeira baixar e agora a gente vai voltar a falar porque o tema é muito bom. Que é se uma pessoa tem, como tem, quando tem e como perceber se tem algum dom de clarividência ou coisa do tipo. Então primeiro a gente tem que entender o que é a clarividência em si. Se não me engano, vocês podem encontrar aqui no portal, tem uma matéria explicando, detalhadamente o que seria a clarividência em si. Se não me engano, quem escreveu foi a Soraya Maia, nossa querida vareta. Então, se alguém quiser antes dar uma olhada na matéria para depois acompanhar o podcast, dá pausa, vai lá, vai na busca, escreve clarividência, vai aparecer para vocês a matéria. É uma matéria curta, dá uma lidinha e depois volta. Então vamos lá. Clarividência. Muitas pessoas têm essa noção de que você pode ver o futuro utilizando magia. Algumas outras pessoas acreditam que não é necessário magia para ver futuro, nem nada do tipo, porque, na verdade, o ser humano ele teria essa capacidade, porém ela estaria dormente dentro dele. Então, o ato de você ver futuro, o passado, o presente e etc. Se bem que ver o presente acho que é o que todo mundo faz, Mas seria, acho que ver o presente de outras pessoas. Seria um dom, ou seja, algo que algumas pessoas já nasceriam com isso ativado, tipo estilo X-Men, um gene X ativado, e outras pessoas não. Porém, com uma prática de alguns exercícios e incitações que a pessoa poderia passar, tipo traumas ou momentos de quase morte, essas coisas do tipo, ela conseguiria ativar esse gene X dela e aí ela conseguiria ter esse dom de novo. Algumas pessoas acreditam que a civilização antigamente tinha um terceiro olho no meio da testa, E por conta de evolução, física, esse terceiro olho foi se auto-enfiando dentro da testa da pessoa e virou a amígdala. Então, por conta disso, a gente não consegue mais ver o futuro, mas inicialmente todo mundo conseguia ver o passado, presente e futuro normalmente com este terceiro olho, que não existe mais. Então, por conta disso, temos aí a lenda, de que temos um terceiro olho espiritual atualmente, que antigamente era físico, mas que você pode ativá-lo, fazendo meditações, Isso é bem hindu, Você vai fazer seus mantras, seus mudras, seus asana, e com isso você ativaria esse chakra, que seria do terceiro olho, onde você conseguiria ter a visão além do alcance. Então, uma coisa que a gente pode concluir é que você não vai ter uma definição só do que é a clarividência, Algumas pessoas acreditam que somente oráculos, ou seja, pessoas que foram escolhidas pelos deuses, têm esse dom. Ou seja, se vocês olharem, os gregos tinham muito disso. Eles tinham umas mulheres específicas e essas mulheres é que poderiam ver o futuro. Alguns historiadores deixam bem claro que na verdade elas estavam só chapadas. E é uma questão interessante que eu até levantei no grupo também sobre os Scrying, que é mais ou menos isso. Porque como é que funcionavam essas sacerdotisas gregas? Elas ficavam lá no templo, então em um dado momento elas tinham uma viagem muito louca, certo? E elas viam coisas, nessas viagens muito loucas
E os anciãos, né, os grandes sábios, eles interpretavam as doideiras que essas jovens viam, né? E então eles falavam, olha só, ela viu isso, isso e isso, e isso significa tal coisa, tal coisa, tal coisa. E com isso eles viam um futuro. Por conta disso, né, aconteceu muito em Esparta o fato deles não irem para a guerra, né? Porque, de acordo com as visões, eles não deveriam ir por causa da Carneia. E aí o que acontece? Então, a gente já sabe que a clarividência ela foi bastante utilizada no passado. Aí você pensa, mas na era moderna, ele virou só uma espécie de coisa de socialite, de modinha e tal? Não. Reza a lenda que Hitler, durante a Segunda Guerra... E se bem que se eu falar Hitler, automaticamente eu sou desmonetizado. Mas acontece. Então, o Bigodinho, né, na Segunda Guerra Mundial, ele utilizava muito, né, de médiums clarividentes para ver o que ele deveria ou não fazer durante a guerra. Bom, sabemos que não deu certo para ele porque ele perdeu a Segunda Guerra, mas sabemos também que durante um bom tempo deu certo. Então não podemos dizer que o misticismo que o Bigodinho aplicava nas estratégias dele era realmente inútil. E então veio esse rapaz lá no nosso grupo falar que ele teve algumas visões e tal, pessoais, né? Obviamente eu não vou falar aqui sobre o que era, mas eram visões pessoais, né? E que já era a segunda vez que ele acertava, né? As visões dele eram em sonhos, ou seja, ele não fumava nada, ele não bebia nada, ele não meditava nada, ele não vibrava nada, ele não batia a cabeça na parede nem nada. Ele simplesmente dormia e aí ele sonhava, né, com aquilo. E aí vocês pensem comigo. Lembra que eu falei agora das sacerdotisas, que elas davam umas viajadas e aí nas viagens delas as pessoas interpretavam o futuro com o que elas viam? Gente, um sonho nada mais é do que uma junção de um montão de coisa na tua cabeça enquanto você está tentando dormir, certo? Um sonho, ele raramente é 100% igual à realidade, que é o que nós chamamos de sonho lúcido, né? Ele normalmente é uma mistureba de coisas. E aí o que é que acontece? Você pode sonhar com alguma coisa e interpretar aquele sonho, e com essa interpretação você alcançar, né, um vislumbre do futuro, ou do passado de alguém, ou do presente de alguém, ou do seu, né? Então a clarividência em si, ela é muito parecida com o scrying exatamente por conta disso, porque ela tem a questão de você interpretar, certo, algo que você está vendo. Então o que que rola? Se você acredita que tem algum tipo de clarividência ou de dom que você possa utilizar, existem exercícios que eu poderia praticar para fazer isso? Claro que tem, né? Assim como essas meninas virgens eram levadas lá pro templo e ficavam lá com os anciões e tal durante a vida inteira, obviamente que eu não vou falar que vocês vão ter que fazer isso. Tu quer testar tua clarividência? Se enfia com um bando de velho dentro de um templo que vai dar bom. Não é isso que eu vou falar. Apesar de que algumas pessoas até iriam curtir, mas não é bem a praia de todo mundo. Então o que rola? O que você tem que fazer, na verdade, é primeiro a observação do seu dom. Eu sou clarividente. Por quê? Porque eu quero hoje. Quero. Então você acredita sim na teoria de que isso é um dom que todo mundo tem, mas nem todo mundo está ativado. Vai dar certo para você? Até pode. Existe sim a chance de que isso funcione para você. Mas vamos dizer que seria muito complicado, porque você não demonstrou nenhum sinal, certo, de que aquilo realmente poderia ser um dom seu. Então é a mesma coisa de eu chegar agora e falar, legal, eu acho que eu sou um ótimo ginasta. Por quê? Porque desde criança você sempre gostou de se pendurar nas coisas, você tem bastante elasticidade, bastante resistência. Não, eu só concluí que eu seria um ótimo ginasta. Bom, qualquer treinador simplesmente vai falar, então começa a treinar e vamos ver o que é. Aí descobre-se que eu sou péssimo nisso, porque eu sou muito baixinho,
porque o meu nível de gordura é muito alto, porque meus músculos são fracos, meus ossos são frágeis. E aí eu tenho o meu sonho de ser ginasta frustrado, porque eu simplesmente não analisei a situação, né? Eu poderia ter visto que eu seria melhor em outra coisa, né? Então, o lance de você tentar treinar o seu dom de clarividência, vamos colocar assim, ou de vidência, né, também necessita dessa observação. Ou seja, se você, por exemplo, já teve um sonho e esse sonho se realizou, ou seja, você teve uma pequena visão, já é um indício. Aí, pô, você teve um segundo sonho e esse sonho também se realizou. Opa, então aí o sinal já deixa de estar vermelho e já começa a ir pro amarelo. Você é uma pessoa que adivinha muito as coisas, né? As pessoas te perguntam uma coisa de brincadeira e tu responde sempre a certa. Você já imagina final de livro, de filme, antes de ler o livro, antes de ver o filme, sendo que os finais eram grandes plot twists, etc. Essas coisas pequenas que vão acontecendo no dia a dia da pessoa, né, podem mostrar, né, que o próprio ser astral dela, o corpo astral dela, está incitando ela a tentar reativar esse tom. Uma das coisas que acontece muito com as pessoas é a intuição. A intuição, ela pode ser considerada uma clarividência? Ela pode, né? Porque algumas pessoas concluem que a intuição é quando você de alguma forma conseguiu ter um vislumbre do futuro, só que não completo, ou seja, mais ou menos como um déjà vu, e então você tem aquele insight sobre o futuro que te diz, melhor fazer ou melhor não fazer tal coisa. Então muitos de vocês já devem ter rolado isso. A galera chama pra balada e aí você fala, pô cara, hoje eu tô sentindo que a noite vai dar merda, não vou não. E aí você não vai, a galera vai, e aí dá uma puta merda, e todo mundo fala, cara, porra, tu tava certo, era melhor não ter ido. Isso é uma espécie de clarividência, apesar de as pessoas chamarem de intuição. Então, a verdade é que o primeiro passo, né, para que você comece, né, o seu treinamento de médium, vamos colocar assim, é a observação. Se você já tem um certo declínio para isso, né? Você já tem um certo histórico com visão de futuro, por mais boba que seja ela, já é um bom começo. Então, esse vídeo já está ficando muito longo, já passamos dos nossos 10 minutos. Então, eu já dei essa introdução. No próximo podcast, eu vou falar sobre os exercícios em si, né? Usando carta, usando bola de cristal, usando sonho, usando projeção astral, para que a pessoa ela possa realmente exercitar e ver se os resultados vão, né, acompanhar os exercícios ou se era só coisa da cabeça dela mesmo e ela vai permanecer dormente pro resto da vida. Então, não esqueçam que nós temos o nosso Facebook, nós temos o nosso Instagram, nós temos o nosso grupo do WhatsApp. Vocês têm reparado que muitos assuntos aqui do nosso podcast estão vindo lá dos debates do nosso grupo. Já tem uns 3 ou 4 assuntos na fila, porque lá a galera sempre está debatendo. Ao menos uns 3 dias na semana rola um debate, saca? E no final de semana a gente se diverte, tem rádio, tem pedido de música e etc. Né? Então, tentem acompanhar, tentem entrar no grupo, vocês vão gostar. Se você não é muito de grupo, então como eu disse, a gente tem o nosso portal, imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. Lá na Imperium Fortuna a gente tem uma área de rede social, caso você queira deixar lá no mural recado, observações, opiniões, etc. Basta criar a conta no portal, é de graça, certo? Você pode criar usando a tua conta do Facebook, ou seja, tudo muito rápido. E aí você pode botar lá na timeline e tal. É tipo uma rede social mesmo, saca? Só que menor, a ideia é ser menor. Se você gosta muito do nosso conteúdo, a gente tem o nosso Apoia-se, certo? Você começa com pode começar com R$2, vai até R$20. Eu achei que era 50, mas só vai até 20, certo? Então o que rola? Se você quiser apoiar, todo esse dinheiro que a gente recebe é utilizado para pagar o portal. Então a gente paga registro, a gente paga hospedagem, a gente paga todos os plugins utilizados no portal para que tenham mais ferramentas para que vocês possam utilizar e, obviamente, para que a gente também tenha um conforto melhor
para que a gente possa realmente continuar trazendo matéria de terça a sexta-feira para vocês, certo? Então é isso, galera. Se gostou, compartilha. Se não gostou, não compartilha, mas vá lá nos comentários e diz por que não gostou. Se você está ouvindo a gente no YouTube, se inscreve no canal, dá um like, certo? E deixa uma opinião aí nos comentários. Então, valeu, galera. Por hoje é só. Até a próxima. Fortuna.